Olá, Olá. como é que vocês estão? Começamos então falando do seguinte assunto. Por que ficamos tanto tempo sem gravar vídeo? Principalmente, eu vou falar dos meus motivos, você fala dos seus, tá bom? Aconteceu tanta coisa nessas 3 semanas, tanta coisa, eu acho que até foi mais tempo, Sim. que para falar de tudo que aconteceu não ia caber num vídeo só. E a gente não queria ficar falando tanto do assunto que se relaciona principalmente em relação à pandemia e o governo, ou seja, tratar de assuntos políticos, né? Que não é essencialmente político, mas só que o nosso objetivo era justamente relatar e retratar aquilo que nós estamos fazendo durante esse período de pandemia e de certa forma, poder transmitir isso como um registro histórico a partir do nosso ponto de vista. Só que veja, o nosso ponto de vista dessas últimas 3, 4 semanas já se foi. É verdade. Muitas das coisas que nós acreditávamos, a gente, apesar de que a gente ainda acredita, muita coisa mudou e nós mudamos também. É difícil você acreditar que depois de 3, quase 4 meses, ninguém tenha mudado. Eu acredito que essa mudança que aconteceu de uma maneira bastante clara. Nós, no período da eleição, nós votamos no atual presidente. E conversamos com as pessoas e realmente conversamos dentro de casa e entendemos naquele momento que era a melhor alternativa e que era um sinal de esperança para o país, para o povo, para uma série de situações que se apresentavam, principalmente levando em consideração o governo anterior. Isso. Pautado sempre, eu e ele sempre pautamos muito assuntos relacionados principalmente à família e um movimento que fosse anticorrupção, né? Porque é o essencial pra gente, né? A gente está se cuidando para não entrar numa determinada linha, porque senão a gente não consegue sair dela. Então a gente está falando pouco, não porque não tenha muito o que falar, na verdade é porque tem muito o que falar a respeito disso. Talvez a gente vá falando um pouquinho ao decorrer do caminho, não necessariamente nesse vídeo, mas esse é o motivo pelo qual tem aí 3, 4 semanas aí de intervalo entre o último vídeo e esse. Ponto. Aí a gente segue para o seguinte. Isso, eu estava até pensando, comentei com o Márcio, né, essa semana, porque nós nos informamos muito, nós assistimos vídeos, nós lemos livros, artigos, a gente corre atrás, porque é um assunto que a gente gosta. E eu e ele como cidadãos, né, porque tanto eu quanto ele, a gente participa de conselho de saúde, eu participo de conselho de educação. Por quê? Bom, o motivo é o seguinte. O assunto política, né, é a discussão dos assuntos da polis, da cidade. Por isso, cidadania. Então, direito que você não exerce é direito que você perde. Isso é uma coisa muito importante. Então, dentro deste princípio, nós vivemos, acho que nos últimos 10 anos, nós vivemos, em virtude inclusive de ser uma família grande, nós vivemos
utilizando, nós somos usuários de diversos serviços públicos, a começar pela educação. Todas as crianças estudaram em escola pública, com exceção da Maria Luísa e do Guto, que durante o período de 2 anos, quando nós chegamos em Curitiba, estudaram numa escola particular. Mas logo na sequência a gente colocou na escola pública. Maria Luísa prestou concurso para o Sesc São José, mas cursou com 100% de bolsa. E o Márcio prestou concurso para o Colégio Militar, passou e estuda no Colégio Militar. Mas a partir disso, nós utilizamos o SUS, os menores estão na creche, nós também participamos mais eventualmente de um conselho de segurança também. Então a gente participa dos conselhos, certo? Como uma forma de contribuir com a comunidade, com a sociedade, com a cidade, né? Tudo aquilo que nós utilizamos, né? Bom, dá para falar bem mais do que isso. Mas por conta disso, nós nos envolvemos muito mais nesses assuntos, certo? Tem a ver com buraco na rua, tem a ver com iluminação, tem a ver com corte de grama, horta comunitária, enfim, tem diversas coisas além das atividades na igreja, né? Isso, e eu como faço parte de Conselho de Educação a nível municipal e a nível local também, então a gente está por dentro daquilo que acontece e conseguimos enxergar os dois lados, que é o nosso lado de pai e o lado da educação. Então eu creio que nós podemos contribuir muito. Educação, falamos do equipamento público, do né? equipamento público, dos funcionários, né? Da administração, professores. Dos professores, pedagogos, e enfim, dentro de um contexto muito mais abrangente. E né? até mesmo como estudante de gestão pública e estudante de pedagogia. Então, é algo que eu acredito que a gente possa contribuir. Bom, a gente já está se encaminhando para finalizar esse vídeo. O que é importante é que tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pauta, está afincado, alicerçado muito em valores. E nós não negociamos esses valores. Então esses valores, eles são permanentes e eles são imutáveis para nós. E a gestão do governo federal abriu mão dos seus valores já há algum tempo, não é uma coisa de agora, certo? E sim, nós percebemos que ele se desviou daquilo que nós entendemos como o caminho bom, verdadeiro e para o bem, certo? De fato, ele não se importa com o cidadão. O cidadão é apenas um peão, um número no contexto da tomada de decisão do governo. Aquilo que ele faz por interesse próprio e para os seus. Apenas para os seus. Apenas para o seu interesse próprio. Essa é a essência da coisa. E por isso nós não apoiamos mais o governo da maneira como ele se configurou agora. Tá? Isso é bem claro, nós temos vários outros elementos, mas isto é o suficiente. E termino dizendo, ele caminhou o tempo todo dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não se brinca com o Evangelho. Você utiliza o Evangelho como seu lema pessoal, o Evangelho vai cobrar o preço. E na hora que você mente, trapaceia,
engana, dissimula, acabou. Fim. Até o próximo vídeo.